Graça e paz, idêntico, seja muito bem-vindo aqui ao vídeo Fundamentos de número 27, hoje o último fundamento da nossa série, a família expandida, e a proposta hoje é a gente conversar sobre a família de Deus, o que significa fazer parte dessa família e como nós podemos viver a nossa vida baseado numa família espiritual, essa família de Deus. E eu quero começar a minha reflexão com vocês aqui, citando o texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, diz assim, portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse texto é muito bonito e fala pra gente sobre como Deus nos vê como família. Se Ele trata a mim como filho e a você como filho e a todos aqueles que creem como filhos, Deus tem uma família onde Ele é o Pai. Deus é o pai dessa família e nós somos seus filhos. E os seus filhos compõem essa família espiritual que é a família de Deus. Um texto que traz outra referência importante pra gente, além do fato de sermos família de Deus, é que nós temos um lugar assegurado nessa família. Isso está em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35, e o texto diz assim, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Glória a Deus por isso, não? É sensacional essa promessa de Deus a respeito de nós. Ele está dizendo, você que entendeu que é filho de Deus, você que creu nessa identidade e agora vive de acordo com essa nova consciência, há um lugar garantido para você nessa família. Ou seja, uma vez parte da família de Deus, você estará como sempre membro dessa família, a não ser que por alguma razão você escolha, recusar e se rebelar contra essa identidade definitivamente. Caso contrário, como filho de Deus, há lugar permanente para você nessa família, na família de Deus. Um outro texto que está em Efésios, no capítulo 3, 14 a 15, diz assim, por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Cara, é muito legal entender que nós somos parte da família de Deus, porque essa família inclui os seres humanos, inclui também as pessoas que estão no céu, nesse momento, ali os anjos, todos são membros da família de Deus, e esse texto de Efésios 3, 14 a 15 está dizendo que essa família leva o nome do Pai. Isso me lembra um pouco da cultura judaica, de quando as pessoas eram perguntadas sobre quem elas eram, elas sempre referiam-se aos seus pais, né? De quem que você é filho? Ela falava, eu sou fulano, filho de tal pessoa. Por isso que eles usavam e davam tanto valor às genealogias ali na Palavra de Deus, onde você encontra várias genealogias em diversos momentos ali nas Escrituras. Porque eles davam valor às origens, né? E aqui o que o texto de Efésios está dizendo para nós é que essa família leva o nome de um pai. Ou seja, ela carrega uma identidade de um pai e ela inclui membros aqui das pessoas na terra e também membros dessa família no céu. Em geral, nós como cristãos costumamos fazer uma lista de prioridades a respeito da nossa vida que normalmente inclui Deus como primeiro, prioridade 1, a prioridade 2 normalmente é a nossa família e a prioridade 3 em diante varia de pessoa para pessoa. Mas em geral é o trabalho, a igreja, os amigos, o patrimônio. Aí de família para família normalmente muda da terceira prioridade para frente. Mas em geral, as duas primeiras prioridades são mais ou menos iguais para todo mundo que se diz cristão. Ou seja, Deus é minha prioridade número 1 e a minha família é a prioridade número 2. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque essa declaração ela é um pouco perigosa do ponto de vista para quem entendeu que é nascido de Deus e que faz parte da família de Deus. Porque quando eu olho para isso e digo assim, Deus é minha prioridade, a minha família é a segunda prioridade, eu estou entendendo que a minha família da minha casa tem mais prioridade do que a família de Deus. Ou seja, a minha prioridade não é a prioridade de Deus. Se a minha segunda prioridade é a minha família de casa, a minha primeira prioridade não é Deus, porque a prioridade de Deus é a família dele, não a minha. Sabe? Isso inclui, isso dá pra gente uma consciência expandida em relação a quem nós podemos chamar de família. E olha que interessante, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 33 a 35, Jesus é questionado sobre essa questão de família. As pessoas falam assim, Jesus, sua mãe e seu irmão estão aí. Aí olha a resposta de Jesus a partir do versículo 33. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele.
Então olhou para os que estavam assentados ao redor dele e disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que sensacional. Jesus, tendo uma família da qual ele nasceu e que com certeza ele tinha um carinho especial por elas, não considerou essas pessoas superiores a qualquer outra. Ele colocou na mesma plataforma de família todas as pessoas que são essas pessoas que fazem a vontade do Pai, que vivem a vontade do Pai, que são os membros da família de Deus. Ou seja, a gente, como filhos de Deus, não chama somente as pessoas da nossa casa como membros da nossa família. Todas as pessoas do mundo que creem, que fazem parte dessa família, são tão família para nós quanto essas outras pessoas que fazem parte da nossa casa. E isso é muito importante pra gente às vezes desmistificar e desidolatrar a nossa família de dentro da nossa casa. Tem um texto de 1 Coríntios 7, de 32 a 34, que me chama bastante atenção, que tem a ver um pouco com isso. E Paulo vem desconstruir um pouco essa ideia. Ele diz assim, eu gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar o seu marido. O que o texto está dizendo para nós aqui é que quando a gente olha para nossa família e trata ela numa consciência diferente do que a família expandida, a gente acaba ficando com o coração dividido, porque para agradar minha mulher ou para agradar o meu marido, eu acabo me dedicando às coisas desse mundo, e aí meu coração fica ora nas prioridades de Deus e ora nas prioridades da minha casa. E é tão intenso isso, que no versículo 29 aí de 1 Coríntios 7, ele diz assim: eu quero dizer para vocês que o tempo é curto e de agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqui, em nome de Jesus, né, irmão, nós não estamos falando aqui sobre lascívia, né? Ou seja, eu sou casado e vivo como se não fosse, botando gás na Babilônia e ficando com todo mundo. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo assim, do ponto de vista da prioridade, da família como prioridade, não entenda... Viva como se você não fosse casado, do ponto de vista assim, não coloque sua mulher ou seu esposo numa posição superior à das outras pessoas na família de Deus. Porque Deus, não vejo a família desse jeito. E você também não deve ver. Porque uma vez que você coloca alguém como prioridade acima de todas as outras, você na verdade não está colocando Deus como prioridade. Porque a prioridade de Deus é a família toda dele. Um outro texto bíblico, que está em 1 Coríntios 7,35, que afirma essa questão da prioridade, diz assim: eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Ou seja, quando ele está falando aqui de viva como se não fosse casado, como se não fosse casado do ponto de vista da consagração, sabe? Do ponto de vista desse entendimento de consagrar-se ao que Deus está consagrado, que é a família dele. Vocês foram comprados por um preço alto, portanto vocês pertencem a ele, não se tornem escravos dos seres humanos. A gente já falou sobre liberdade aqui, mas eu quero trazer essa consciência porque às vezes a gente se torna escravo das pessoas, porque a gente tem elas como prioridades, a gente se torna escravo delas e a gente se esquece que nós somos comprados por um alto preço pelo Mestre e nós pertencemos apenas a Deus. Se o próprio Deus que tem a nossa propriedade, ele não me controla, ele me deixa livre, a gente também deve fazer mais ou menos a mesma coisa, tendo essa consciência de, estando livres, manifestar essa nossa identidade no mundo. As principais consequências aí de quem olha para sua casa e vê ela como mais importante do que a família de Deus como um todo, é que em geral as pessoas dentro de casa não vivem em missão. Os problemas... Os filhos deixam a família espiritual na adolescência, acabam deixando a comunidade de fé, porque não experimentaram a missão de Deus junto com os pais, não participaram com os pais na mesma consciência de que a prioridade dos pais deles era a família expandida de Deus e não somente a família de casa, os filhos. Eu quero finalizar essa reflexão lembrando um texto muitíssimo conhecido de nós aqui. Está em Mateus 6:33 e diz o seguinte: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele dará todo o restante das coisas a vocês. Se o reino de Deus é prioridade, a família de Deus é prioridade, porque o reino de Deus
é a expressão da família de Deus no mundo. Então, se é a expressão da família de Deus no mundo, nós podemos considerar que nós estamos vivendo com a mesma prioridade de Deus. A prioridade de Deus é o reino dele, a família dele. Logo, a prioridade minha é o reino de Deus e a família de Deus também. A gente finaliza esse nosso momento aqui, o último vídeo de fundamentos. Eu finalizo muito contente por ter terminado todos eles. É provável que talvez mais para frente a gente vai inserindo outras coisas, porque, enfim, o conhecimento vai progredindo e a gente vai trazendo coisas novas aqui. Mas por hora foram esses 27 vídeos, quase 270 minutos aqui de vídeos a respeito da nossa identidade. Eu espero que tenha contribuído muito para você, que tenha te ajudado na tua caminhada, de conhecer mais de quem Deus é, de quem nós somos nele. E agora a gente vai criar outros vídeos também a respeito do dia a dia de um filho de Deus, como é o dia a dia de um filho de Deus e como que a gente se manifesta no mundo, com mais informações para vocês a respeito dessa nossa identidade. Eu espero você nos próximos vídeos aí, que Deus abençoe e que te guarde e que te lembre todos os dias de quem você é.